Olá, estou aqui novamente para mais um tempo de refrigério e nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar com você um texto que eu amo muito e fala muito ao meu coração. É uma passagem que está em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando o apóstolo Paulo assim expressou: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto deve trazer convicções aos nossos corações e verdades preciosas que nós precisamos aprender. E a primeira que eu queria compartilhar com você é que você vai passar por coisas boas e também por coisas ruins. A vida aqui, a nossa peregrinação na terra, ela é marcada desta forma. Nós temos momentos agradáveis, momentos felizes, mas também nós atravessamos os momentos difíceis, os momentos ruins. E aí o apóstolo Paulo ele diz: sabemos que todas as coisas. Nós precisamos aceitar esta verdade e encarar esta realidade. Às vezes, nós passamos por coisas terríveis, desagradáveis, injustiças e até violência. E aí nós somos arrastados pela inundação do ódio, do medo, da angústia, o sentimento de abandono e solidão, o desejo de vingança, de justiça, com o prejuízo emocional muitas vezes considerável que nós tivemos, mas a fé e a nossa relação com Deus, com Cristo Jesus, faz toda a diferença neste momento. Creia que todas as coisas podem se tornar aliadas para o seu crescimento. Nada se perde quando nós temos Deus no nosso coração. Ele está no controle e Ele trabalha para que essas coisas ruins que acontecem, esses momentos difíceis, eles revertam para o nosso próprio bem. Só assim nós podemos superar as dores da caminhada, quando nós entendemos que Deus está no controle e que estas coisas Ele permite que nós atravessemos para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui que nós devemos saber que Deus tem um propósito em tudo o que lhe acontece. Tudo coopera, ele disse. Deus sabe por quê e também para que nós atravessamos esse momento. Ele quer nos moldar à semelhança do seu Filho. Ele quer formar o caráter de Cristo em nós. E muitas vezes coisas boas só nos acontecem por conta de coisas ruins que nos sobrevieram. E por isso, se você vive pela fé, se você confia no Senhor, nenhuma tempestade, por mais forte, nenhum problema, por tão grande quanto ele seja, né, que ele possa parecer ser, não vai durar para sempre. E certamente isso deixará lá no final lições preciosas para a sua vida e você crescerá com eles. Porque qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito é o nosso bem. Ele diz: tudo coopera para o nosso bem. Não é fácil entender isso, porque às vezes a gente pensa que bem são coisas materiais, nós pensamos que bem é dinheiro, que bem é saúde, nós pensamos que o bem são coisas na dimensão humana, material. E não é fácil a gente entender isso. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, não é fácil perceber que isto contribui para o nosso bem, em meio ao mal que nos acontece. Porém, se Deus te chamou por meio de Cristo Jesus, tudo, né, Ele vai trabalhar para o nosso bem. Deus usará até mesmo o mal, as coisas ruins, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Ele usará para moldar o nosso caráter, para transformar a nossa vida, para nos fazer mais parecidos com Jesus.
Por isso nós podemos entender a palavra do apóstolo Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas você precisa aprender a amar a Deus, porque só aqueles que amam a Deus compreendem essas verdades, para o bem daqueles que amam a Deus. Quem não ama o Senhor vai viver revoltado, reclamando, murmurando, praticando a vingança com as suas próprias mãos. Mas quem ama o Senhor confia nele e não comete esses erros. Sabem que o seu propósito, o propósito de Deus, são bons e que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele vai trabalhar para o nosso próprio bem. Quem ama ao Senhor descansa e tem a certeza de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, saiba que nada é por acaso. Tudo está dentro do propósito e do plano soberano do Senhor. Confie. Descanse nele. Tenha esta convicção, tenha a convicção do seu chamado. Saiba que a vida muitas vezes não é justa, mas Deus é justo e Ele aproveita todas as coisas boas e ruins para cumprir a vontade e o plano dele nas nossas vidas. Tenha a convicção de que Deus te amou primeiro e por isso não é difícil fazer a sua vontade sem você amá-lo também. Por isso é impossível, é muito difícil você fazer a vontade dele se você não amá-lo também. Tenha a convicção de que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Te salvar, te modelar, né, para que você seja parecido com Jesus. Assim, ande por fé. Deus te abençoe e derrame graça sobre a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva. Um grande abraço, Deus te abençoe.